Oi pessoal, vamos falar de fatoração agora, é a decomposição em fatores primos. Lembra lá da decomposição que nós fazíamos com os números naturais, conforme o valor relativo de cada algarismo. A gente pegava e fazia a soma. Só que agora a decomposição é em fatores, ou seja, uma multiplicação. Lembra lá que os elementos da multiplicação são fatores. E esses fatores têm que ser primos. Tudo isso a gente vai chamar de fatoração. Está lá na página 150 do livro de vocês. Então a gente já sabe que todo número natural maior que 1, ou ele é primo ou é composto. Se ele tiver apenas dois divisores distintos, ele é primo. Se não, ele é composto. Tá? Lembrando que o 1 e o 0 não são nem primos nem compostos. Teorema fundamental da aritmética. Se um número é composto, ele pode ser escrito como produto de números primos. Exemplo disso daqui é o que vocês já fizeram lá na página 150, o exercício 44. Semana passada vocês escreveram cada um dos números conforme com um produto de números primos. Então, 14, por exemplo, é 2 vezes 7, ou 7 vezes 2, tanto faz a ordem. A gente geralmente coloca em ordem numérica crescente. Tá? O 42, 2 vezes 3 vezes 7. O 50, 2 vezes 5 vezes 5. Então, essas são as únicas maneiras de escrever cada um desses números utilizando números primos. Esse é o teorema fundamental da aritmética, que é o que a gente vai utilizar agora na fatoração. Basicamente, isso que vocês fizeram na semana passada, nesse exercício 44, é uma fatoração. Então, vamos começar com um método simples aqui para a gente encontrar a fatoração do 36, a fatoração completa que a gente fala. O 36 ele pode ser decomposto em fatores não primos dessa forma. Por exemplo, 6 vezes 6 são fatores, só não são primos. Tá? Mas a gente quer chegar em números primos. Então, o que eu faço? Esse 6 ele é 2 vezes 3. E esse 6 também é 2 vezes 3. Agora, eu tenho fatores primos. Então, essa é a fatoração do 36. Só que dá para a gente reorganizar isso um pouquinho, né? Tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra lá da propriedade comutativa da multiplicação. Então, eu vou escrever aqui 2 vezes 2 e 3 vezes 3 só para manter uma ordem. Ou ainda posso utilizar a potenciação. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Não importa o que apareça nos expoentes aqui, leve em consideração só a potenciação. Aqui só tem multiplicações de 2 e multiplicações de 3. Então, são sempre números primos. Então, a fatoração do 36, essa é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer, em vez de eu fazer 6 vezes 6, eu sei que 2 vezes 18 é 36. Então, eu vou começar a partir desses valores. O 2 já é primo, ok. O 18 eu posso escrever como 2 vezes 9. Só que o 9 não é primo, então eu vou abrir ele também como 3 vezes 3. E o resto eu vou mantendo. Ó. Mantive esse, mantive esse, mantive esse. Agora sim, eu cheguei na mesma fatoração. Tem que ser a mesma. Você pode começar de várias formas, mas o final é único. Sempre vai ser a mesma coisa. E de novo, usando a potenciação 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Logo, a fatoração completa do 36 é essa aqui. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Lembrando que a gente usa o pontinho para multiplicação, tá? Eu uso aqui no computador X porque é difícil ficar colocando aquele pontinho. Mais um exemplo. 70. O 70 é 7 vezes 10. O 7 é primo, o 10 não é. Então, eu vou abrir esse 10 em 2 vezes 5. Então, basicamente, o que eu fiz foi reescrever o 70 usando multiplicações e usando somente números primos agora. Eu comecei com um número que não era primo. E tá aí, essa é a fatoração do 70. 2 vezes 5 vezes 7. Eu só reordenei para ficar em ordem crescente, tá? É gosto isso daqui, não é obrigatório.
mas ajuda bastante se você fizer assim. Outro exemplo, 175. Eu sei que 175 é divisível por 5. Então, o que eu fiz? Eu peguei 175 e dividi por 5 e vi que 5 vezes 35 dá 175. Foi daí que eu surgi com essa multiplicação. Esse era fácil, né? Já dava para saber de cabeça. Mas esse aqui eu tive que pensar um pouquinho. O 5 é primo, então, ok. O 35 não é. Então, eu vou abrir o 35 em 7 vezes 5. E agora eu tenho só números primos. E fechei a minha fatoração do 175. O 175 é 5 ao quadrado vezes 7. Agora a gente vai utilizar um método mais prático para fazer a fatoração. Só que agora eu vou para o quadro. Bom, agora que vocês já sabem como fazer a fatoração de um número natural, eu vou mostrar um método mais rápido, um pouco mais prático, que a gente chama de método prático de fatoração. Eu vou pegar aqui o número 400 e vou fatorar ele. Então, o que eu faço? Eu escrevo lá o número que eu quero fatorar, eu traço uma linha vertical aqui para separar os elementos. E agora eu vou olhar para os divisores primos desse número. Então eu vou pegar e começar dividindo ele por todos os números primos que eu souber. Tá? Então eu vou testar 1 a 1. No caso, ele é um número par, então ele é divisível por 2. O 2 é um número primo, é o único número primo par. Então 400 dividido por 2 dá 200. E eu sigo fazendo isso toda hora com o número que vai aparecendo aqui. Então, agora eu tenho 200. 200 é um número par, ainda dá para dividir por 2. Então, vou dividir por 2 novamente. Vai dar 100. Coloco aqui o 100. O 100 é par, dá para dividir por 2. Dá 50. O 50 par dá por 2. Dá 25. E agora o 25 não é par. Então, eu vou procurar o próximo número primo que divida esse valor. O 3 é o próximo primo, só que não divide. O próximo, então, vai ser o 5. O 5 divide ele. 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 dividido por 5 dá 1. E eu paro o meu método prático quando eu chego no 1 aqui nos resultados das divisões. Porque não tem um número primo que divida o 1. O 1 não é um número primo. Precisa ter 2 divisores para ser primo. Então, encerro o meu método aqui. E agora, para eu descobrir, eu só preciso reescrever esse número. Geralmente, a gente faz um cortezinho aqui para separar. Encerrou aqui o método. E agora, eu vou escrever o 400, a fatoração do 400, que é o 400 escrito como o produto de números. Tá? Então, no caso, eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Tá? Só que em vez de fazer isso, já que a gente conhece a potenciação, a gente utiliza ela. O 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes, então é 2 elevado a 4. E o 5 vezes ele mesmo 2 vezes, então é 5 ao quadrado. As duas formas estão corretas, só que essa aqui você economiza tempo. Às vezes tem muito 2, tem muito 5, tem muitos números primos. Então é melhor escrever utilizando potência. Essa é a fatoração completa do 400. Tá? É um jeito da gente escrever o 400 utilizando o produto de números primos. Tá? Mesmo que seja utilizando a potência aqui. Tá bom? Mais um exemplo. 72. Vou fatorar o 72, vou fazer o traço vertical e vou continuar dividindo por números primos. Sempre em números primos. E sempre não, geralmente é melhor vocês fazerem na ordem numérica crescente. Então começa pelo 2, vai pro 3, pro 5, pro 7 e assim por diante. Não significa que se você, por exemplo, começasse pelo 5 não ia dar certo, vai dar certo. Só que é mais organizado começar em ordem crescente, porque daí você não se esquece de nenhum número primo. Tá? Beleza, vamos lá, vamos fazer pro 72. Começa por 2. 72 dividido por 2 dá 36. Por 2 de novo vai dar 18. Dividindo 18 por um número primo, o 2 divide ele, então vai dar 9. E o 9 não é divisível por 2. Próximo número primo é o 3. O 3 divide o 9? Divide, então usa ele. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1.
Eu paro o processo quando chega no 1 e agora eu vou escrever o 72 como um produto de números primos. 72 é o 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, vezes o 3 ao quadrado. Consegui fatorar o 72 também utilizando o método prático. Mais um exemplo de fatoração. Eu vou pegar o número 180 e vou fazer a fatoração dele. Vou escrever ele como um produto de números primos, utilizando o método prático. Só que agora eu vou fazer fora de ordem. Então, eu começaria dividindo pelo 2, porque eu sei que é um número par, vai dividir por 2. Mas eu sei também que termina em 0, então ele vai ser divisível por 5. Dá para usar o 10? Não, não dá. Aqui só números primos desse lado, tá? Então, vamos lá. 180 divididos por 5 vai dar 36. Beleza. Eu sei que por 2 ele é divisível também, porque é par. Mas eu vou dividir por 3, porque eu sei que 6 mais 3 dá 9. 9 é divisível por 3, então 36 também é. Então eu vou dividir por 3. 36 dividido por 3 vai dar 12. Beleza, agora eu vou dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 eu sei que dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3. De números primos, né? Dá para dividir por 6 também e por 1, mas não é o caso. Então vou voltar para o 3. Fazer tudo fora de ordem. 6 dividido por 3 dá 2. E agora o 2 só dá para dividir por 2. Dá 1. Encerro aqui o meu método prático. Olha lá, tá tudo fora de ordem, mas a gente consegue fazer do mesmo jeito. O 180, ele é igual ao produto de todos esses números primos. Vocês sabem que a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso trocar a ordem como eu quiser. Eu vou escrever na forma de potência, porque eu sei que tem 2 vezes 2, então é 2 ao quadrado. Sei que tem 3 vezes 3, então é 3 ao quadrado. E eu sei que tem um 5 ali. Beleza. Essa é a forma fatorada, é a fatoração do 180. A forma fatorada do 180. Se você tem dúvida se você acertou ou errou, o que você faz? Você faz essa conta aqui. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5 vezes 4 tem que dar o 180. Tá? A forma fatorada basicamente é você escrever o número de um outro jeito. Lembra lá quando a gente fazia a fatoração dos números naturais utilizando o valor relativo de cada algarismo? A gente sempre utilizava uma adição. Ou seja, quando você fizesse a soma, você voltava para o número inicial. Aqui é a mesma coisa, só que é uma multiplicação. Por isso que é fatoração, porque esses são os fatores. Beleza, com isso vocês têm aí pelo menos 2 métodos para fatorar um número. E agora só falta para a gente praticar. Beleza, vamos praticar então. Isso aí.